dia, torcida tricolor, aqui é o Seixas, gravando mais um Tricolor no Trânsito. Hoje, dia 8 de julho de 2026, quarta-feira, né? Tô aqui de verde, não comprei camisa em homenagem ao Hulk, porque andei me arrependendo, né? Tem a do John Arias, quando o Thiago Silva sai, eu me arrependo de ter a do Thiago Silva, enfim. Então, tô aqui de verde, em homenagem à estreia hoje do Hulk, né? Hoje tem Fluminense e Nova Iguaçu, amistoso, né? Para essa preparação aí de intertemporada, né? Para a sequência aí dos mata-matas das Copas, né? E para o segundo turno do Campeonato Brasileiro, né? Vou abrir o vídeo para falar rapidamente de que, não sei, né? Saiu notícia, né, de que o Fluminense de fato vai atrás de um substituto para o Bernal, né? E aí não se sabe que tipo de substituto. Eu acho que assim, o Fluminense tem que pensar em duas coisas para ir atrás de um substituto, né? Um jogador. E aí esse jogador, ele para mim, né, não tem que ser o cara que vai ser o cincão apenas. Não, vamos lá. Tem que pensar em duas coisas. A primeira, né, um cara que venha para disputar espaço e titularidade, né? Ah, mas o Bernal não era isso. O Bernal se pensava que ele podia ser esse jogador, né? Portanto, que quando ele tem um início bom ali no início do campeonato, no início da temporada, né, parece que ele ia disputar uma vaga no meio de campo, só não se sabia, né, direito com quem, né? Se seria uma vaga direta entre ele e Martinelli, já que o Martinelli geralmente é quem faz essa primeira volância no Fluminense, ou se ele disputaria uma vaga no meio de campo, né? E aí podendo ser com o Martinelli ou Hércules, né? No caso, né, de o Martinelli ser titular junto com ele de primeiro, o Martinelli de segundo, no caso de ele ser... E é isso, né? E o Martinelli estaria disputando o espaço, né, de segundo volante com o Hércules, né? Eu me enrolei aqui na explicação. O Hércules mostrou um pouco nessa temporada, principalmente no momento de lesão do Martinelli, né, que pro jeito que o Fluminense joga, ele não funciona tanto como o primeiro volante, pelo menos não funcionou nesse início de temporada, né? Ele, quando vem do Fortaleza, ele vem com essa questão de que poderia jogar, né, nas duas posições no meio de campo, né? Mas no Fluminense, pelo menos nessa temporada, ele não mostrou isso. Não lembro de se em algum momento, né, ele fez isso bem no ano passado, até porque a maior parte da temporada a gente tinha o Martinelli, e o Martinelli acaba sendo, na maioria das vezes, mesmo que haja um revezamento entre os dois, né, esse primeiro homem ali na volância do Fluminense, até porque tem uma qualidade maior no passe, na saída de bola do que o Hércules. Então eu acho que o principal e por que eu digo uma vaga no meio de campo, eu acho que o cara tem que vir para disputar uma vaga no meio de campo. Eu acho que o Fluminense precisaria trazer um jogador, né, que faça bem a 5 e a segunda volância também, né? Porque a gente tem um cara que é muito bom nas duas, né? E é isso, né? Ou um cincão para ser titular, e aí, porque é essa questão, né? A gente tem dois jogadores, né, muito bons e com potencial muito grande no meio de campo. Eu enxergo isso no Martinelli e no Hércules, e eu acho que eles não deveriam, nenhum dos dois deveriam, dependendo do jogador que chegar, virar o reserva, né, absoluto do Fluminense. Eu acho que se chegasse um cara para ser o cincão titular, o Martinelli está na frente do Hércules, mas eu não gostaria de ver o Hércules com poucos minutos em jogo por causa disso, entendeu? Acho que eu consegui explicar. Ou a segunda opção do Fluminense é tentar trazer uma aposta, que nem foi o Bernal, um jogador para vir aqui se desenvolver e a gente ganhar um dinheiro depois, né? O valor investido no Bernal a gente consegue dobrar, tem gente reclamando e tal. Pô, o Fluminense dobrou, ainda ficou com 5% de mais-valia. Aí tem gente reclamando, mas 5% de mais-valia não é nada. Quem acha que ele saiu barato, né? Imagina-se que quando ele vai para a Europa, o preço já aumenta só por ir para a Europa. Se ele for bem lá, se ele saiu barato daqui, é porque ele vai bem lá. É igual o Arias saiu bem daqui, né? Ele vai aumentar o preço e a gente tende a ganhar algum dinheiro importante com isso, né? Como estava em espanhol, né? O Fluminense tem 5% da plusvalia do jogador. Então é isso, né? Eu acho que seriam essas duas situações, né, do Fluminense no mercado. O que você prefere? Cara, eu queria muito ver um cincão de qualidade no Fluminense, mas, como eu disse, eu não gostaria de ter que escantear, deixar com menos minutagem, né, o Martinelli ou o Hércules, principalmente porque, né, eu acho que o melhor dos dois é o Martinelli, mas se o Hércules vai bem também, a gente consegue uma venda do Hércules, isso vai diminuindo a necessidade de em algum momento vender o Martinelli, tá? Então é isso. Pensando, né, no jogo de hoje e tudo mais, é amistoso, a gente sabe que vai haver várias trocas, né? Não sei se o Zubeldia tende a mudar o time todo no intervalo, como é que seria isso, né?
acho que eu faria mudanças até no primeiro tempo, talvez, né, troca de um jogador sair e depois voltar, mas enfim. Então, mas o que seria o time titular do Fluminense nesse momento, tá? Eu acho que não dá, né, a não ser que na intertemporada o Midian tenha ido muito bem e o Freitas tenha ido mal, né, nos treinos, algo que eu acho que não é o que acontece, porque senão ele não seria titular do Fluminense, tá? Ou que uma venda do Freitas, que eu ainda acredito que vai acontecer nessa janela, né, esteja meio que encaminhado, tá? E aí, né, não acontecendo isso, para mim o Freitas é titular, né? Ainda tem um detalhe, eu tô pensando aqui no Thiago Silva, mas o Thiago Silva não deve ir a campo nesse coisa, né? Até porque eu acho que ele só chega no Rio na semana passada. Eu tava viajando aqui. Mas vamos lá, qual seria o meu time, né, para esse jogo? Né? Falando aqui uma outra coisa, né? Eu imagino que... Eu vou falar que é meio ruim, né? Como eu acho que o Freitas vai sair, né? E é fato que o Thiago Silva vai ser titular no Fluminense, né? Para mim o Gemes tinha que ser um jogador que tinha que ser meio segurado para jogar ali também pela esquerda, né? Já que é onde ele foi bem na última temporada, vinha, né, evoluindo, né? E jogando pelo Fluminense pela direita, ele mostrou ratear um cadinho, né? Digamos assim, né? Então eu iria de Inácio nesse jogo, tá? Para o desespero de muitos tricolores, junto com o Freitas, tá? O goleiro Fábio, né? Infelizmente, né, o Vitor Eudes teve diagnosticado uma meningoencefalite, né? E pelo que a gente sabe, né, não está disponível para o jogo. Então eu daria um primeiro tempo para o Fábio, um segundo tempo para o Taluga, mas eu estou me adiantando demais. Nas laterais, né, os titulares para esse jogo, eu ainda iria de Arana, né? Eu usaria a pré-temporada e esses amistosos, né, para decidir quem deva ser nos jogos mais importantes, meu titular, Arana ou René, né? Ver se com essa intertemporada e tudo mais o Arana não melhoraria um pouco, então eu iria de Arana. No meio, né, já fosforilei aqui pra cacete, Martinelli e Hércules, né, lógico, né? E de centroavante, né, o John Kennedy. A gente não tem para esse jogo o Canóbio, né, já que ele entra de férias a partir do momento que o Uruguai é eliminado da Copa do Mundo, né? Então nem treinando ele tá, ele não tá nem com o grupo do Fluminense, né? Então a gente não teria como usar o Canóbio, né? E para mim o Canóbio tende a ser titular desse time, né? Mesmo comigo sempre repetindo que para mim o Hulk não veio para jogar de centroavante, então, né, ele poderia disputar, já que ele joga pela direita, a vaga do Canóbio, né? E por que eu ainda não falei do Savarino? Uma coisa que eu venho repetindo é que para mim, né, seria importante o Fluminense usar esses três jogadores, que o Hulk pela idade, né, não tem um condicionamento físico 100%, sempre, né, pode apresentar algum problema físico na rotina de jogos, na intensidade dos jogos, na quantidade de jogos da temporada. Seria importante o Fluminense fazer, né, uma rotação com três jogadores, o Hulk, o Acosta e o Savarino. Por quê? Né, o Acosta a gente não vê tanto ele jogando de ponta, né? Mas eu entendo pela questão do tamanho dele, ele talvez, né? Eu não quero ele jogando de ponta como titular, mas é uma possibilidade de ele revezar com qualquer um dos dois, cair na ponta, onde ele acaba tendo menos contato físico do que pelo meio, né? O Hulk, né, é um jogador que faz a ponta e joga pelo meio também, ele pode jogar ali atrás do atacante, né, do centroavante. Daí o Savarino a mesma coisa, ele faz a ponta, mas também pode fazer o 10. Eu ia ver um detalhe aqui agora, né, e acabei esquecendo. Que detalhe era esse, né, que eu ia ver, né? Duas coisas, eu ia olhar, né, na temporada como que está a questão de participações em gols, grandes chances criadas e perdas de bola do Acosta e do Savarino. Por quê? Eu acho que o Acosta, pelo estilo de jogo dele, né, tá certo que ele, né, faz com que o Fluminense acelere bastante as jogadas, e eu acho isso bom, né? Mas eu acho que o estilo de jogo dele faz com que a gente... Eu acho que comparando, ele perde mais bolas durante o jogo do que o Savarino, tá? E aí, né, o que eu queria ver na questão de comparar com o Savarino, né? É ver nessa questão de perdas de bola, grandes chances criadas e participações em gols, quem teria melhores números no Fluminense, porque eu tenho a leve impressão que é o Savarino, tá? E aí, né, o meu 11 inicial, né, já que eu não teria o Canóbio para mim seria o titular, tá?
seria o Hulk, tá? O Hulk, para mim, né, seria mais titular do que o Acosta e o Savarino nesse time do Fluminense, tá? Savarino e o Acosta para entrar no segundo tempo, entendeu? Até por causa do estilo do jogo dele, né? É lógico que vai ter momentos que ele vai ser titular, como eu disse, né? Eu quero ver ele sendo revezado com esses outros dois jogadores, né? Mas como, né, ele é baixinho, né, a questão física dele, né, sofreria menos porque ele ia ter embate com jogadores mais cansados, né? Então eu começaria com Savarino pelo meio, né? Que reza a lenda, né, que lá atrás ele disse que é a forma que ele preferiria de jogar, né, antes de ir pro Fluminense, assim como o Hulk preferiria jogar sem ser centroavante, né? E aí na ponta esquerda o Serna, tá? Se tivesse o Canóbio seria deslocado para a esquerda, né? Para que a gente tivesse o Canóbio de titular, o Hulk e o Savarino. Tá, mais lógico que não há erro nenhum do Acosta, que já era titular antes, continuar sendo titular ali, né, como terceiro homem de meio de campo do Fluminense. Então o time seria Fábio, Guga, Ignácio, né, o Freitas, porque ele tá lá, né, Arana, Martinelli, Hércules, Savarino, Hulk, Serna e JK, tá bom? Lembrando que se eu fosse pensar no titular para a temporada, a gente não vendendo mais ninguém, né, para mim entraria o Midian no lugar do Freitas e o Midian no lugar do Freitas e o Canóbio no lugar do Serra, né? Porque eu tô tentando prestar atenção no mapa aqui, que eu não tô entendendo o caminho que ele tá me dando, né? E aí deu uma travada, né? E aí o que eu faria, né? Não só no intervalo, no segundo tempo, talvez ali, né, num pedaço do primeiro tempo ainda, né, em 30 minutos, né, eu entraria com quem ficou de fora, né, entre Acosta e Savarino, né? Daria os 15 minutos finais do primeiro tempo, né, e um pouco para dar uma minutagem com esse time, e no intervalo eu faria mais mudanças, né? E aí o que eu faria no intervalo, né? Mudaria o René para entrar ali e ver a vaga, né? E ainda jogaria uns 10, 15 minutos com esse time, né? Talvez colocasse o James no lugar do Ignácio, né? E aí daria mais uns 10, 15 minutos para esse time, para depois entrar com Castilho e Midian, né? Lógico, né? No lugar do JK e do Freitas, né? No intervalo também entraria com o Pitaluga, como eu falei lá no início, né? Castilho e Midian, né? E, né, depois, né, entraria com o Nonato no lugar do Hércules ou do Martinelli, e aí, né, depois entraria com o Otávio, né? E depois, né, com o Cano, né? Eu usaria, né, o Castilho nesse jogo antes do Cano, tá? Então é isso, né? Hoje, né, matar a saudade do Maracanã, né, que apesar de estar acompanhando bastante a Copa do Mundo, né, tava com muita saudade de Maracanã, né? Agora eu consegui entender onde eu tenho que entrar, né? E é isso, né? Saudações tricolores, como eu espero ver, né, Cano em campo hoje, faz o L e também faz o Urso.